tarde, pessoal. Eu sou a Gabriela Mora, do Unicef. Eu fico em Brasília, é um prazer enorme. Eu já estou apaixonada pelo pirarucu e pelo tambaqui, me acabando aqui. E é muito legal estar nessa mesa sobre enfrentamento ao discurso de ódio na internet. Nós vamos organizar a mesa em 3 blocos. Eu sei que essa sala tem muito eco, então eu acho que dependendo da posição de vocês, vocês conseguem me ouvir melhor. Ontem parece que lá atrás estava melhor, hoje talvez aqui na frente, então desculpa se vocês não entenderem bem. E a ideia é o seguinte, no primeiro bloco, vai ser um bloco mais institucional, a ideia é a gente ter uma visão, uma perspectiva multissetorial do enfrentamento ao discurso de ódio na internet, entendendo que cada instituição, setor privado, setor público e sociedade civil tem feito no enfrentamento ao discurso de ódio. Segundo bloco, tenho certeza que vocês vão adorar, porque a gente vai ter o prazer de apresentar o resultado de 4 dos 14 projetos contemplados na Safer Lab, que foi um laboratório de inovação no enfrentamento ao discurso de ódio, a construção de contranarrativas ao discurso de ódio. Então, a gente vai ter pessoas aqui representando diferentes regiões. E o terceiro bloco a gente abre para perguntas. Eu vou pedir que cada pessoa use 8 minutos do tempo para a sua exposição. E vamos começar, então, com a Bianca. E aí eu vou pedir para que cada pessoa se apresente antes de começar a exposição. Então, vamos lá. Bianca Santana, da ECA USP. Você tem o seu microfone? Boa tarde. Essa coisa de tecnologia desconfigura, peço desculpa para vocês. Eu trabalhei mais próxima da temática das redes, da internet, há alguns anos. E fiz uma migração para gênero e raça. Então, é uma alegria poder vir aqui também fazer uma espécie de síntese, né? E agradeço muito o convite da Juliana, SaferNet. Esse projeto, de fato, é muito bonito. Uma alegria poder participar. Bom, eu quero falar sobre estratégia de enfrentar discurso de ódio, né? Tirando um pouco do nova. E aí, para tirar um pouco do nova, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, eu queria trazer uma noção que talvez algumas pessoas já conheçam. Sankofa. Alguém aqui já conhece? Só para eu ter uma ideia de com quem eu estou conversando. Sankofa. 4 pessoas desse auditório. 5. Obrigada. Você pode passar o slide, por favor? Desculpa, é lá atrás, né? Foi. Ah, já passou? Tem? Ah, desculpa. Desculpa, obrigada. Não? Pronto. Você pode direcionar para ali, tá bom, obrigada. Como é que a gente vai enfrentar discurso de ódio se hoje ele está tão materializado em bala? Eu trago imagens muito tristes de se trazer, 3 delas relacionadas ao Rio de Janeiro, todas elas, né, desse slide, mas infelizmente esse é o cenário na maior parte do Brasil. Há pouco mais de uma semana, a Ágata, uma garota de 8 anos de idade, foi executada com um tiro de fuzil nas costas, enquanto ela estava no transporte coletivo com a mãe. Marielle Franco, vereadora eleita, com 46 mil votos na cidade do Rio de Janeiro, baleada com 4 tiros no rosto, executada. E a gente sabe de um governador que falou que tem que atirar na cabeça das pessoas. E se vocês separarem todas essas imagens, tem algo em comum. Quem é o alvo dessas balas? E como é que a gente vai enfrentar discurso de ódio nesse cenário? Vocês conhecem essas 3 mulheres? Pelo menos alguma delas? Em cima, Débora Maria da Silva, mãe de Maio. Embaixo, a Railda Amparar, de São Paulo, que é uma associação de amparo a familiares de pessoas presas. E ao lado, Ruth Fiuza, que é a mãe de Maio da Bahia, que até hoje tenta compreender o que aconteceu com o filho dela, Davi Fiuza, que desapareceu há alguns anos. Essas mulheres todas perderam os filhos para o Estado brasileiro. São mães como as mães das crianças, da mulher que apareceu no slide anterior.
A gente pode olhar para a imagem dessas mulheres e se conectar só com a dor delas, que não é pouca coisa, é muita coisa. Mas a partir do luto, essas mulheres fazem a luta política. E elas constroem narrativas desde que este país existe, porque essa não é uma novidade. O genocídio da população negra, da população indígena, não é uma novidade no Brasil. Ela acontece há 500 anos. Esse é o discurso, essa é a narrativa hegemônica. E esse tempo todo, mulheres como essas constroem contranarrativas. Por isso a ideia de Sankofa. Esse é um adinkra, que é uma simbologia que existia no reino de Ashanti, na região onde hoje é Gana, um país africano. Dos muitos adinkras, nesses símbolos, tem saberes ancestrais condensados. Esse, que é o Sankofa, diz que a gente precisa retornar ao passado para ressignificar o presente e construir futuro. Por isso eu trago essa história, para a gente falar em nova narrativa. Porque a gente não consegue pensar em uma narrativa nova se a gente não entende qual é a história do país. Se a gente não entende que o discurso de ódio não é algo que começou na internet há pouco tempo, mas que o discurso de ódio é estruturante nesta sociedade e é política de Estado. E das mulheres que constroem contranarrativas, vocês conhecem Esperança Garcia? Foi uma mulher que no Piauí, em 1770, uma mulher negra escravizada, fez uma carta para o então governador da época, denunciando as condições terríveis a que as pessoas escravizadas eram submetidas. Então imaginem, no século XVIII, uma mulher negra não só era alfabetizada, como usava a escrita e a linguagem como instrumento de luta política, de construção de narrativa. Tia Ciata, a gente gosta de dizer que no quintal da casa dela, no Rio de Janeiro, foi criado o primeiro samba no Brasil. Mas por que o primeiro samba foi gravado lá, né? Ou pelo telefone do Donga, em 1924? Porque era dos poucos espaços do Rio de Janeiro onde se podia tocar tambor, num período em que o tambor era proibido por lei no Brasil. Essa mulher era uma liderança comunitária gigantesca e também mãe de santo. E para atender o presidente da República, que tinha uma ferida incurável na perna, ela disse que ela podia curar, mas que ele precisava arrumar um emprego para o marido dela na Guarda Nacional. Ele arrumou um emprego, o que foi muito inteligente, porque no Brasil, pós-abolição, os homens não tinham trabalho, e vocês sabem que sem trabalho, circulando na rua, eles eram presos pela lei da vadiagem. A política de encarceramento também é fundante no Brasil, não é recente. Ela aumentou, mas ela é desde sempre. E essa mulher, quando pede esse emprego para o marido, ela consegue que a Guarda Nacional faça segurança ao redor da casa dela. E lá podia tocar tambor. Nenhum policial chegava para se meter com a Guarda Nacional. Isso é estratégia. Num cenário em que nada é possível, essas mulheres desenhavam possibilidades de existência. Lélia Gonzalez, também do Rio de Janeiro, antropóloga, historiadora brasileira, ela foi das primeiras a pegar todos os estereótipos negativos atribuídos às mulheres negras e transformá-los num discurso positivo daquilo que hoje a gente chama de empoderamento. Ela falava que aqui a gente vive na Méfrica Ladina, e a língua que a gente fala é o português. Tudo aquilo que era usado para nos colocar numa condição de subalternidade, Lélia ressignifica para mostrar a potência. E aqui é um bloco afro de São Paulo chamado Ilu Obademim. 400 mulheres vão para a rua no carnaval e essa foto é uma foto do 13 de maio. Quando a gente vai para as ruas, eu toco alfaia no Ilu Obademim. E a gente vai para as ruas, em 400 mulheres, lavar a mentira da abolição, pelo tambor. Para encerrar, falar um pouco das narrativas na rede, aqui, Alcântara, no Maranhão, tão perto, mais de 800 famílias quilombolas têm o risco de serem expulsas de suas terras por conta de um acordo Brasil-Estados Unidos para ampliação de uma base militar. A gente tem feito uma campanha na rede de que Alcântara é quilombola, porque a gente precisa preservar os territórios ancestrais, que preservam a floresta, que preservam a vida. Isso é contranarrativa que precisa ser feita por todas e todos nós. Aqui a gente tem indígenas chavantes presentes no Congresso Nacional,
fazendo advocacy, dizendo que não é mais possível que a gente continue como está. Acabou meu tempo, mas aí eu deixo os slides disponíveis depois. Se vocês quiserem buscar um pouco das coisas que eu tenho escrito a esse respeito, elas estão, na maior parte, em licenças abertas de direito autoral. Obrigada. Muito obrigada, Bianca, por arrepiar a gente logo nessa tarde. E agora eu passo a palavra para Fernanda Teixeira Domingos, do Ministério Público Federal. Obrigada. Precisa entrar o meu slide, Bom, enquanto eles colocam o slide, eu sou Fernanda, coordeno o grupo de combate aos crimes cibernéticos na Procuradoria da República em São Paulo e agora também coordeno o Grupo Nacional de Apoio sobre Criminalidade Cibernética, que é o Grupo Nacional. Cadê o... Ele colocou no último. Ele começou no final. Começou no final. Você pode colocar no... Será que ele coloca ou eu coloco? Bom... Nós criamos no Ministério Público Federal desde... Então, coloca no começo para mim. Desde 2003, em São Paulo, o grupo focado em combate à pornografia infantil e discurso de ódio na internet, e no Rio de Janeiro desde 2006. São os dois grupos especializados na matéria. E agora, recentemente, nós temos, não no Ministério Público, mas... em Belo Horizonte, existe uma vara especializada em crimes cibernéticos na Justiça Federal e que também atende, julga todos os delitos cibernéticos, inclusive o delito de ódio na internet. Os grupos de execução, eles têm atividade tanto de investigação e processamento, né, desses delitos, e aqui eu vou dar o destaque para o combate ao discurso do ódio. A gente também tem atribuição para celebrar ataques, acordos com provedores, com as teles. Temos as ações preventivas, né, que são feitas em conjunto com a Polícia Federal, as ações repressivas, que são feitas em acordo com a Polícia Federal, e as ações preventivas, que, inclusive, um projeto que nós temos com a SaferNet de educação digital nas escolas, para justamente trazer uma conscientização sobre os crimes na internet, para que as crianças e os adolescentes já percebam que a internet não é território livre, que precisa ter cidadania, comportamento, ética também na internet. Passa para mim? Passa para mim, por favor. Isso. Então, eu vou dar um panorama para vocês sobre essa persecução penal que a gente faz dos delitos de ódio na internet, né? O que é crime que a gente persegue como crime, investiga e processa? Então, a gente tem o preconceito e discriminação online em razão de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, está lá na lei do racismo, que é da competência federal e é o que a gente faz, mas depois da adesão do STF, incluiu a homofobia e a transfobia. A gente tem a injúria, que pode ser offline e online, mas a injúria, ela é direcionada para um indivíduo. Então, existe uma pessoa identificada. No preconceito e discriminação, não, já é um crime que se refere a um grupo, né? Aí, a injúria, ela é processada na Justiça Estadual, assim como a incitação ao crime e a apologia ao crime, que nós encontramos online de monte, né? Infelizmente. Então, a gente trata mesmo aquilo que não seja crime, como misoginia, que ainda não é crime, mas é uma violação de direito humano. Então, a discriminação e as violações de direitos humanos na internet, mesmo aquelas que não constituam tipo penal, elas também não são aceitáveis e elas têm que ser combatidas. O que acontece de bom para a gente, né, para o law enforcement, é que, por exemplo,
quando, infelizmente, né, mas quando essas violações vêm, elas costumam vir juntas. Então, a gente tem homofobia, misoginia, racismo, intolerância, tudo junto. Até a pornografia infantil também, tudo junto. Tudo que é ruim acaba vindo ali e a gente consegue processar e enquadrar isso. Agora, por que acontece, né, como se manifestam essa naturalização da discriminação na rede? Nós recebemos muitas denúncias de discurso do ódio que são manifestações individuais do pensamento, de pessoas individuais que estão ali no seu perfil, na sua manifestação, manifestando esses pensamentos ruins mesmo, né, que refletem a sociedade. E que vão manchando a internet. Agora, o que tem nos preocupado muito da parte de law enforcement são essas manifestações quando essas pessoas se unem em blogs, em fóruns e começam ali a ficar numa entropia, se autoalimentando de ódio, de ideia discriminatória, de preconceito e começam a incitar a violência, não conseguem enxergar nada fora daquilo. Isso revela o quê? Uma falta total de consciência acerca dos princípios básicos de direitos humanos, que são a base para o progresso de qualquer sociedade que pretenda, né, ter um desenvolvimento material, espiritual, interpessoal, aí, ou seja, falta educação, né, uma consciência de humanidade. A gente vê também que acaba se naturalizando porque é difícil de investigar isso, porque isso é espalhado, tanto na superfície da internet quanto na Deep Web. É possível um relativo anonimato com as tecnologias disponíveis e não é simples essa tarefa de identificar esses autores dessas manifestações e também porque, de fato, infelizmente, cresceu demais, isso está espalhado por aí. E essa incitação de violência das minorias, né, que vem desqualificando o indivíduo como ser humano por conta dessas características individuais. Como a gente faz, né? No combate tradicional do law enforcement, aí é que tá, o maior desafio é esse, identificar os mentores que disseminam esse discurso e também os seus seguidores que aumentam esses fóruns, que fomentam essa violência, porque quando nós chegamos com uma tecnologia, né, conseguimos encontrar, estão sempre à frente, né? Tecnologia é um jogo de gato e rato, nós estamos sempre tentando encontrar novas formas de identificar essas pessoas e prender. Agora, de fato, a gente consegue identificar os criminosos e encarcerá-los. Nós conseguimos também desbaratar fórum, só que a gente desbarata o fórum, aparece outro ali na frente. A gente prende o administrador de um fórum, infelizmente ele é assumido por outro seguidor e que também estão lá sempre com novas alternativas tecnológicas para se esquivar da lei e inclusive a alternativa de se mudar para outra jurisdição, para outros países, porque a internet permite isso, né, de que qualquer lugar do globo você consiga causar um impacto naquele local. Então, esses criminosos, eles têm, inclusive, se mudado do Brasil e continuam mantendo esses fóruns. Nós vemos assim que, embora os principais fóruns, os principais blogs, as principais manifestações tenham surtido efeito, a gente consiga prender essas pessoas e tenha um resultado, né, para mostrar, olha, isso é crime, não deve ser feito. Sim, é difícil porque é um enxugar gelo, né? Então, nós percebemos que é preciso ter outras ações. Então, eu trouxe aqui para vocês, meu tempo já acabou, mas eu vou falar rapidinho, pesquisas que foram realizadas no Reino Unido, focando no jovem, e percebeu-se que muitos jovens que não praticariam crimes tradicionais acabam enveredando pelo crime na internet. Por quê? Né? Na internet dá essa falsa expectativa de que muita coisa não seria crime, não seria violação. Então, existe desconhecimento sobre o caráter criminoso de determinadas condutas, existe um acesso facilitado às ferramentas para o cometimento do crime,
A presença desses fóruns livres, né, que fomentam o ódio, ensinam a cometer crime, dão manuais e incitam mesmo isso, e a ausência, né, de uma presença mais efetiva do law enforcement na internet mesmo. Então, o que essas pesquisas trouxe como sugestão, né, as novas estratégias para combater esse discurso, a criminalidade em geral e aqui específico o discurso do ódio na internet. Ações educativas na escola é o básico. O Ministério Público, como eu falei no começo, já tem esse projeto com a SaferNet, existem outras iniciativas que a gente viu aqui hoje também, como do NIC-BR, de educação, conscientização. Nas escolas, conscientização para o público em geral, para mostrar que essas condutas são inaceitáveis, tanto as criminosas quanto todas que violam direitos humanos são inaceitáveis, elas podem ser passíveis, inclusive, de indenização civil, então elas não devem ser feitas. Ações online para dissuadir o indivíduo dessa prática. Então, com a tecnologia, com a inteligência artificial, auxílio de bots, é possível um fórum que, se uma pessoa está indo, já começa a acessar determinados lugares ali que não deve, né, onde tem manifestação de ódio ou põe alguma coisa assim, é possível a tecnologia ajudar a acender um alerta, sabe, a dissuadir essa pessoa por esse caminho, assim como ações de advertência que forem identificadas para as primeiras ações desses indivíduos que começarem a disseminar esse discurso do ódio. Então, ficam aí as sugestões, eu acho que a gente tem que debater essas novas formas, porque só a persecução penal não adianta, a gente já sabe disso, dá para tirar aqueles principais atores, mas a gente precisa de ações de prevenção. É isso, obrigada. Muito obrigada, Fernanda, pela aula. Muito importante a gente entender as leis, né, como parte do processo de enfrentamento. A próxima pessoa a falar é Juliana Nolasco, do Google no Brasil. Ela não pôde estar presente, então eu vou pedir ajuda para disparar um vídeo que ela gravou. Foi a forma que ela conseguiu estar aqui com a gente. E só fazendo um adendo, a gente teve 2 problemas técnicos na gravação desse vídeo. Vocês vão ver que teve uma interrupção, mas o conteúdo foi preservado, então vocês vão ter a oportunidade de garantir que ela possa falar, né, do ponto de vista da perspectiva das empresas, né, da empresa Google. Bom, boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, estou muito triste de não conseguir ter ido ao fórum esse ano. Como vocês sabem, alguns de vocês sabem, eu sou frequentadora assídua, mas por questões familiares eu não pude viajar. Espero que vocês estejam aproveitando muito. Queria agradecer a SaferNet, na pessoa da Juliana, pelo convite para poder trazer um pouquinho do que a gente tem feito aqui no Google e como a gente tem visto também o projeto SaferLab, que é um projeto que a gente tem muito orgulho de ter participado desde o comecinho. Então, eu começaria só falando rapidinho um pouquinho do que me traz aqui e muito relacionado à missão do Google, que é de organizar a informação do mundo e torná-la acessível e útil universalmente. Então, quando a gente fala de ser acessível e útil universalmente, a gente está falando de informação que seja importante para os nossos usuários e usuárias. Então, ter conteúdo que nossos usuários e usuárias considerem ruim ou ofensivo, isso não é bom para a nossa missão, isso não é bom para o que a gente faz. Então, a gente tem trabalhado de noite dentro do Google para entender de que forma a gente pode promover a liberdade de expressão, e a gente sabe o quanto a liberdade de expressão é importante para a inovação e para a cultura, mas, ao mesmo tempo, tomar cuidado com os limites legítimos que existem e de que forma diferentes sociedades produzem nossos conteúdos. Então, não só a gente trabalha com o desenvolvimento de política
e a aplicação dessas políticas, seja na busca do Google, como também no YouTube. Então, por exemplo, recentemente a gente fez diversas atualizações das nossas políticas no que diz respeito a discurso de ódio e a incitação de violência. Então, essa é uma questão que a gente se preocupa muito. Como também a gente tem investido muito em tecnologias que possam contribuir para a remoção de conteúdo que não é legítimo que está online. Então, a gente acredita muito que a conjunção entre tecnologias e pessoas, elas são necessárias para lidar com a perspectiva, por exemplo, de discurso de ódio em ambiente online. Então, a gente acredita que tecnologias, elas dão escala e pessoas, elas dão contexto. Então, essa conjunção entre esses dois elementos, elas são muito importantes para o que a gente faz. Outra perspectiva que a gente se preocupa bastante, que cada vez mais a gente quer fortalecer, é a perspectiva do incentivo à produção de apoio aos criadores do YouTube que desejam trazer mensagens que tenham como objetivo transformar o mundo e transformar o ambiente online num ambiente mais positivo, num ambiente melhor. Creators Change é um projeto nosso no qual a gente apoia criadores do mundo inteiro nos seus projetos de impacto social e de contranarrativas em ambiente online. A gente tem 2 criadores aqui no Brasil, com projetos bem interessantes relacionados a questões raciais, e outros projetos de igual importância pelo mundo todo. A gente também tem essa parceria com a SaferNet, na qual a gente apoiou o desenvolvimento do Safer Lab, o projeto. Nem vou falar muito sobre ele, porque acredito que a Juliana e outras pessoas da mesa também devem mencioná-lo, mas é um projeto do qual a gente tem muito orgulho e mostram que existe muito espaço ainda para aprendizado e para experimentação. Eu acho que quando a gente fala no ambiente de contranarrativas, ao discurso de ódio, a gente está falando de um ambiente no qual tem muita gente com vontade de fazer a diferença, seja em ambiente online ou offline, e a gente ainda está experimentando nos recursos e nas ferramentas que a gente tem. Então, eu acho que o Safer Lab ele é um projeto que ele acerta muito em não só trazer as experiências e empoderar as pessoas que querem fazer a diferença. Então, não é o Google falando como deve ser uma contranarrativa, nem a SaferNet, mas sim e pessoas que querem desenvolver isso, seja em ambiente online ou offline. E eu acho que ele traz também, o projeto acerta muito em trazer ferramentas e as caixas de ferramenta, como a gente chama, e de uma forma muito lúdica e muito interessante, para que mais pessoas, até escolas que queiram aplicar o jogo, né, em seu processo educativo, possam se fazer uso desse material. Eu acho que quando a gente entra nesse campo das contranarrativas, a gente, como empresa, a gente tem alguns desafios que são muito claros. Eu acho que o primeiro dado que se conecta com o desafio é que, por exemplo, no YouTube a gente tem 500 horas de vídeo por minuto sendo uploadadas na nossa ferramenta. Isso traz uma perspectiva da conteúdo que é disponibilizado e também dos desafios que a gente tem internamente para lidar de forma escalável. Então, como a gente dá escala para as nossas ações e, ao mesmo tempo, como a gente é eficiente para prevenir abusos na nossa plataforma ou violações às diretrizes da comunidade. Quem tiver interesse de saber mais como a gente aplica nossas políticas e como o Google tem políticas para remoção de conteúdo, a gente lançou no ano passado os relatórios de transparência do YouTube, que mostram os motivos que acabaram gerando a remoção de conteúdo, a quantidade e qual foi a ferramenta que foi utilizada. A gente é uma empresa global, uma plataforma global que lida com comunidades muito diversas e a gente tem produtos diversos que servem a propósitos diversos. Então, assim, como você criar políticas que funcionem para os produtos e que respeitem as leis locais e que possam ser aplicadas e possam ter uma utilidade para usuários tão diversos, também é um outro desafio que a gente tem como empresa. Traria o desafio que ele é diário sobre o balanceamento entre liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, a segurança dos nossos usuários e usuárias. Então, é sempre um balanceamento muito necessário e muito importante para a nossa empresa. Por fim, eu diria que estamos muito atentos a todos esses desafios.
Infelizmente, não consegui estar no evento hoje, mas eu faço questão de sempre participar de eventos, não só eu, como todos os meus colegas de empresa, porque a gente acredita que não existe uma solução que vá resolver todos os problemas que a gente está lidando em ambiente online. São muitos desafios e a escala ela é muito grande. Mas entendemos que novas perspectivas elas podem ser construídas por meio da experimentação e por meio da construção de parcerias que sejam multissetoriais. Então, por meio da escuta e por meio de os questionamentos que a gente está recebendo, em especial da sociedade civil, da academia e de governos, para que a gente possa construir respostas que sejam legítimas para a sociedade. Então, agradeço de novo ao convite, ao espaço, mesmo que por vídeo, para deixar uma mensagem. Eu gostaria de pedir, depois eu vou trabalhar com a Juliana numa escuta ativa do que foi trazido durante esse painel, para ver também como eu posso endereçar algumas dessas questões e inquietações que forem debatidas hoje aqui para o Google e para o meu trabalho também. Então, muito obrigada, espero que seja um excelente painel e boa tarde. A gente agradece a Juliana pela participação e produção do vídeo, Ju. Obrigada. E fundamental o que ela falou sobre estar aberto, né? Esses espaços de abertura para críticas também e um trabalho de diálogo, né? Dos diversos setores com o setor privado. Então, com isso, a gente vai encerrar o primeiro bloco com a fala da Juliana Cunha, da SaferNet. Por favor, Ju, é com você. Obrigada. Isso é o que dá, pedir para uma psicóloga operar, né, uma captação de vídeo. Todo tipo de problema aconteceu. Mas eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Eu acho que o fórum dá essa oportunidade de reunir pessoas de todos os cantos do país. Esse é um ponto que eu acho que é incrível e essa mesa representa isso, né? A gente tem gente do norte e do sul. E muito feliz também de estar dividindo esse espaço com pessoas que eu admiro, que eu troco e que, enfim, muito contribui e cresce para o trabalho que a gente faz na SaferNet. Eu quero muito rapidamente trazer um pouco do contexto, assim, de como a SaferNet, e especialmente no projeto que a gente, durante 2 anos, né, liderou, que é o SaferLab, em parceria com o Unicef, né, e com o Google.org, o que a gente pôde aprender com isso, né, nesses 2 anos, e o que a gente tem de visão também para pensar a respeito das estratégias de enfrentamento ao discurso de ódio. Então, assim, não a gente tem que começar dizendo que a gente está vivendo um cenário que é muito complexo, quando o assunto é discurso de ódio. A gente vive, de fato, hoje um contexto de muita polarização, que ainda se soma em um componente de desinformação também associado aos conteúdos de discurso de ódio, né, de incitação à violência contra determinados grupos. E as respostas para isso não são simples, exatamente porque esse cenário traz novos elementos ou elementos ainda mais desafiadores, né? Então, eu diria que esses componentes que envolvem a polarização e a desinformação, eles trazem um aspecto que é de naturalizar determinadas práticas e crenças associadas a alguns grupos que são alvos preferenciais, né, de discurso de ódio. E aí eu diria que o maior desafio hoje é como a gente enfrenta e mitiga esse aspecto da naturalização, né, do discurso e de como ele tem sido, em grande escala, compartilhado e veiculado por pessoas de diferentes perfis também, né? Não só aquele autor clássico, né, que já é engajado e já participa de grupos de ódio, em fóruns anônimos, mas pessoas absolutamente, enfim, comuns, no sentido de que muitas vezes aderem e disseminam discursos como esse, não necessariamente advertidas, né, do tipo de consequência e impacto que isso tem. E diante desse cenário, a gente precisa, assim, essa é a provocação, trazer outras estratégias de enfrentamento. Então, a Fernanda já trouxe um pouco sobre essas estratégias, né, dos aplicadores da lei, de como as autoridades tratam disso.
e eu traria que ela é muito baseada em 3 R's, na verdade em 4 R's. Primeiro é o report, né? O reportar, o denunciar. Depois você tem um outro pilar dessa abordagem, que é o reduzir, né? Como é que você reduz o alcance desse tipo de conteúdo? As plataformas, de um modo geral, já têm adotado medidas em relação a isso, né? A como dar menos visibilidade a esse tipo de conteúdo. Além disso, a gente tem um outro R aí, que é o remover, né? Essa também é uma prática já muito adotada, né? E, por fim, o responsabilizar, que aí seria a atribuição aí, né, do Ministério Público Federal, a Polícia Federal, enfim, a depender da atribuição específica para o tipo de crime. Então, digamos que a abordagem hoje ela é baseada nesses 4 pilares. E o que a gente pode fazer para além dessa abordagem que já é, digamos, adotada? A gente também precisa pensar em acrescentar nessa equação um outro R, que é o de recompensar, que é o que a gente chama de reward, né? Como é que a gente incentiva conteúdos positivos? Então, a gente precisa sair de uma agenda que é uma agenda mais reativa, né? De responder às ocorrências de violações de direitos humanos na internet, para uma agenda mais positiva, mais propositiva. Como é que a gente também promove, incentiva e apoia conteúdos que promovam diversidade, que afirmem mais esse aspecto da diversidade, né? Que traga esse componente da diversidade como um componente positivo, né? Que por si só pode inspirar, pode de alguma forma modificar o ambiente, trazer um aspecto melhor para o ambiente online, né? Então, esse é o aspecto que a gente apostou no Safer Lab, quando a gente convidou foram mais de 1.800 jovens do Brasil todo, são pertencentes a grupos que são alvo de discurso de ódio, mulheres, pessoas LGBT, pessoas negras, a, claro, se engajarem nesse grande movimento de produzir conteúdos que promovam diversidade na internet. E aí eu queria já passar para uma página, é a segunda. Esse é um dado interessante para mostrar a dinâmica do discurso de ódio na internet. Depois vocês conseguem dar uma olhada na página do Safer Lab. Mas você vê que tem gatilhos ali, né? Então, é muito curioso perceber que o discurso de ódio ele está em ascensão e ele tem picos a depender do tipo de debate, de conversa que rola na internet. Eleições é uma delas, discussão sobre cotas é uma delas. Isso tudo leva a um aumento e um acirramento desse discurso na internet. Na segunda aba, é para mostrar para vocês que depois de 18 meses trabalhando com esses jovens, né, e a gente começou lá no ano passado com esses inscritos, mais de 1.800 inscritos, a gente conseguiu finalmente apoiar 14 iniciativas propostas por todas as regiões, né? Tem jovens de todas as regiões do país, são 52 jovens que ganharam uma bolsa de R$ 1.500 a R$ 12.000 para implementar ideias de conteúdos na internet que tenham esse propósito de promover diversidade. E esses são alguns exemplos, está no site já do Safer Lab, saferlab.org.br. Então, tem projetos, e vocês vão ver alguns exemplos deles hoje aqui, no segundo bloco. Projetos que é um bot, tem projetos que envolvem falar sobre saúde e autocuidado da população negra, pessoas LGBT, enfim, histórias inspiradoras e que gerou uma websérie, enfim. Conteúdos dos mais diversos, com esse recorte, esse enfoque. E, claro, o maior desafio para trabalhar com esses jovens que estão espalhados em todo o país, eu já queria trazer um pouco esse aspecto, assim, não é fácil engajar jovens, né? É um grande desafio, a gente que trabalha com protagonismo, a Gabi também vai compartilhar disso, com o trabalho no Unicef, como é que a gente mantém engajado e mobilizado os jovens por mais de um ano em torno de uma causa, né? É claro que você oferecer incentivos é importante, né? O Safer Lab tinha essa visão, né, de que era importante incentivar, dar bolsas, oferecer mentorias, mas foi um trabalho diário, um acompanhamento de corpo a corpo ali, né, o tempo inteiro com eles. Mas uma coisa que a gente aprendeu nessa experiência é de que
os jovens e, de um modo geral, as pessoas que sofrem com violações de direitos na rede, que são alvo de discurso de ódio, eles naturalmente têm um desejo e uma motivação grande de participar e se engajar em causas que eles sintam que aquilo vai gerar algum tipo de mudança, algum tipo de transformação. Então, esse aspecto é importante também, né? O quanto a gente pode oferecer oportunidades que, de fato, essas pessoas entendam que elas fazem parte de algo maior e que isso pode gerar algum tipo de impacto ou transformação, não só na comunidade dela, mas de um modo geral. E um outro aspecto muito desafiador é como que a gente dá escala, sustentabilidade para esses projetos. A ideia é que esses projetos continuem, e aí vocês têm um pouquinho do retrato disso, dos projetos nas diferentes regiões. E também como é que a gente bota esses grupos para conversarem, porque esses grupos geralmente não têm interseccionalidade, ou podem não ter. Então, você tem, claro, grupos identitários que têm diferentes propósitos, mas como é que eles conversam entre si? Como é que eles, de fato, podem, né, fazer um trabalho mais colaborativo? Então, enfim, meu tempo já se esgotou, mas eu queria deixar aí o endereço do saferlab.org.br/impacto, para vocês verem um pouco desses dados e esses resultados. E a gente, com o SaferLab, teve uma experiência, que é uma experiência de experimentação, de laboratório, claro, mas uma experiência que eu acho que pode ser muito interessante, de protagonismo, de participação e de inovação, de criação. A internet tem esse potencial, ela, de fato, é um ambiente muito favorável à inovação e à criatividade, ao humor, por exemplo. Então, acho que a gente tem ferramentas muito interessantes que podem ser melhor aproveitadas na internet para atingir o que a gente quer, que é fazer uma internet mais diversa. Obrigada. Obrigada, Juliana. Depois de você falar dos 4, 5 R's, eu queria falar de 3 P's, que eu acho que é um pouco o resumo desse primeiro bloco, né? O primeiro P de proteção, e aí toda a parte legislativa e de law enforcement. O segundo de provisão de serviços, de pesquisa, né? Então, academia envolvida. E agora a gente passa para o terceiro P, que é de participação. Então, a participação da juventude na busca de soluções para esse tema do discurso de ódio. Com isso, a gente vai já emendar no segundo bloco, para a gente ouvir um pouco desses projetos que tiveram amadurecendo aí nos últimos meses. Estamos muito ansiosos para ouvir vocês. Então, a gente começa o segundo bloco com a participação da Fernanda Sarchis, que veio lá do Sul. Vamos lá, Fernanda. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Fernanda, eu sou estudante de Publicidade e Propaganda. Eu atuo na indústria criativa já há 4 anos e hoje eu vim apresentar um pouquinho sobre um projeto que eu participo junto com outras 4 meninas e que eu me orgulho muito e que é o reflexo de todo o aprendizado que a gente teve durante o SaferLab e toda a experiência que a gente teve, desde imersão, mentoria, muita reunião por vídeo. Então, a gente formou o coletivo Viva Voz para participar do projeto do SaferLab. Eu, a Ana, a Betina, a Manu e a Patrícia. A gente juntou competências assim diferentes. A gente tem gente desde a psicologia, as meninas do design e eu e a Paty da publicidade, para participar desse projeto e conseguir criar uma contranarrativa. A nossa primeira pergunta foi, a gente tem que criar uma contranarrativa, mas o que é uma narrativa? Então, a gente entendeu que são as histórias reais ou fictícias que influenciam na maneira de pensar das pessoas, que têm impacto coletivo. E a gente entendeu que todos os dias a publicidade, ela usa dessas narrativas para se comunicar com o público, tecnicamente, né? E pela repetição, a gente acaba tendo essas histórias como verdade absoluta, né?
Esse é o valor que investido em 2018 em publicidade no Brasil. Então, pensem que essas histórias, essas narrativas são replicadas todos os dias com esse valor. E apesar de ser um valor muito grande, apenas 0,33% dessas campanhas trazem, de alguma maneira, representação do público LGBT. E das poucas representações que trazem o público, ou que abordam, que colocam uma bandeira, qualquer coisa, muitas delas acabam reforçando estereótipos e não representando realmente a temática e as pessoas que se identificam com a sigla. 80% do público LGBT não se identifica com as campanhas publicitárias veiculadas durante a parada LGBT em São Paulo. Dizem, tá mostrando, mas isso não me representa, isso não diz nada sobre mim. É uma frasezinha bonitinha. Então, a gente entendeu que a questão era realmente conseguir representar, para a gente conseguir realmente representar esse público, a gente não tinha que falar só de presença, porque tem que estar presente, mas também o jeito que a gente retrata as pessoas na publicidade, não é só aparecer, é o jeito que ela é mostrada, a posição que ela é colocada, o espaço que ela está ocupando, porque a gente vai contando essas histórias, elas acabam virando verdade, de tanto que elas são repetidas na nossa vida. Então, a gente criou um banco de imagens gratuito com fotografias que mostram e representam a população LGBT brasileira. Foi um projeto que a gente teve muito diálogo, porque é uma sigla muito diversa nela mesma, né? Então, a gente teve muita conversa, a gente contou com a contribuição de muitas pessoas para construir isso, com muitos fotógrafos, com muitos modelos que trouxeram a sua história para apresentar nas imagens. Então, não foi assim, poses feitas, assim, que a gente juntou as pessoas e diz, finge aí que é um casal. Não, eram casais reais, pessoas também sozinhas que foram representadas, mas reais, contando as suas narrativas nas imagens. Então, o site é temqueter.org, é um site para download gratuito, ele tem caráter colaborativo, que além das 200 fotos que a gente tem hoje, as pessoas podem enviar suas próprias fotos também para lá, a fotos em alta resolução, né? A gente faz uma curadoria das imagens que chegam para ver se elas atendem todos os requisitos para estarem no site, se elas realmente se enquadram na proposta. E os ensaios que a gente fez foram feitos em São Paulo e em Porto Alegre, que é a cidade onde o projeto nasceu. E agora a gente já conseguiu fazer uma outra produção recentemente em Floripa e a gente tem vontade de fazer por todo o Brasil para realmente conseguir trazer toda a diversidade que existe na própria sigla e toda a questão do nosso país. Aí o banco já foi utilizado algumas vezes. Ele está servindo muito para ilustrar reportagens. A imprensa está apoiando muito assim, o nosso projeto, a gente se surpreendeu bastante com o apoio desde a repercussão do lançamento, o apoio que a gente teve, e também com a utilização. Também teve uma menina que usou na capa de um e-book, e alguns outros usos que a gente foi encontrando por aí e que o pessoal vai compartilhando com a gente. Desde já, eu queria convidar então vocês para acessarem o site e acompanharem esse projeto nas redes sociais, que ele é um projeto colaborativo e a gente conta então com a participação do maior número de pessoas para tornar ele ainda maior e mais diverso. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Bom, a segunda pessoa que vai falar com a gente é Lorena, da plataforma Eco. Boa tarde, gente. Eu sou Lorena. Eu queria começar
começar a falar do projeto, na verdade, fazendo um agradecimento ao Safer Lab e dizer que assim, o projeto Eco, que é o projeto que eu faço parte, ele é fruto dessa grande iniciativa chamada Safer Lab e que, assim, eu digo grande não apenas por conta dela ter impactado os jovens de todo o Brasil, mas pela profundidade a qual ela impactou esses jovens e as iniciativas que a gente faz e por mais de um ano de atividade. Realmente uma imersão, foi corpo a corpo, foi feito todo um trabalho em conjunto. E começar agradecendo toda a equipe do Safer Lab e a todos os mentores, porque foram vários mentores durante o caminho, e a todos os participantes também, porque no final das contas a gente vira uma grande rede, uma grande família, assim. Eu não sei onde está o slide. Mas tá, então. Certo, mas vamos lá, vamos continuar. Então, falando mais sobre o projeto Eco mesmo e como foi que a gente construiu isso. Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês, que é a seguinte: o que é que você precisa entender sobre tecnologia para poder enfrentar a discriminação na internet? E aí, embora eu não possa, nesse momento, escutar as respostas de vocês, foi a partir dessa pergunta que a gente iniciou a confecção de todo esse projeto, desse mais de um ano de trabalho. E aí, quando a gente fez essa pergunta pela primeira vez, a gente conseguiu identificar a demanda por parte das pessoas que responderam. A gente conseguiu identificar 3 demandas, que eram como os algoritmos eles influenciam na rede, como utilizar dados abertos para fortalecer uma narrativa e quais os cuidados que eu posso ter com segurança nas redes, como eu posso abordar isso no meu dia a dia. E a partir disso, nesse primeiro slide, tem aí embaixo, logo após da pergunta, dizendo que juntamos tecnologia e ancestralidade para poder falar desse assunto. E como foi que a gente juntou ancestralidade? Uma vez que a gente identificou essa demanda, a gente foi trabalhar os conceitos pertinentes à tecnologia, mas também trazendo o máximo de referências para a nossa realidade possível. E aí foi a partir disso que a gente conheceu um sistema africano de escrita, que é o Adinkra, do qual o Sankofa faz parte, e a partir do material desenvolvido pelo IPAfro, que apoiou a gente e agradecemos muito, a gente conseguiu conectar alguns conceitos de tecnologia junto com esse sistema de escrita. E por que esse sistema de escrita? Porque ele é um sistema de escrita que ele é organizado em símbolos, que são esses símbolos que vocês veem aí, e que ele traz ideias que são organizadas em provérbios. Quando a gente viu isso pela primeira vez, a gente entendeu que dava para linkar conceitos de algoritmo, de discurso de ódio, da parte prática de dados, de como pegar dados, com esses símbolos e trazer isso para dentro da plataforma para ficar o mais próximo, o mais interessante possível. Não, eu acho que não. Fica a dica. E aí, uma vez que a gente conseguiu juntar com esses conceitos, a gente trabalhou, como eu tinha dito antes, as 3 demandas. E aí a gente dividiu a plataforma em três temas. O primeiro, algoritmos. E aí, dentro dele, a gente fala sobre a questão de bolha social, o que é discurso de ódio e o que é discurso de ódio online. Não é só um comentário, não é só a sua opinião. E sobre responsabilidade na rede, porque é importante o tempo todo a gente ter noção de que as empresas elas têm uma responsabilidade e que é preciso que a gente
com cada vez mais transparência em como os algoritmos funcionam, a gente possa cobrar dessas empresas o que é que está acontecendo, como elas podem ser responsáveis e atuar para evitar esse tipo de acontecimento. A segunda trilha foi sobre dados e narrativas, muito focada na questão de dados abertos, porque tem muito dado do governo, muito dado público, muito dado que fala sobre a gente, sobre a educação, e que poderia potencializar outras iniciativas e que muitas vezes outras, e isso falando já da imersão que a gente participou, que a gente teve contato com essas outras pessoas e para elas era um universo muito distante. E aí um dos pontos que a gente queria atingir com essa plataforma era trazer esse conceito de uma forma acessível para democratizar mesmo esse tipo de conhecimento. E aí, como eu falei, a gente trabalha muito a gente aborda muito essa questão de dados abertos, e aí tem dado de todo tipo, tem dado sobre saúde, tem dado sobre IBGE, que pode ser útil para a construção de narrativas. E abordamos também uma plataforma, uma ferramenta do Google, que é a Colab Research, que ela permite que você construa códigos no navegador, de uma forma muito, muito simples. Você não precisa ter nenhum tipo de formação em tecnologia para poder mexer. E é essa oportunidade que a gente aproveita dentro da plataforma, trazer isso numa linguagem bem acessível, para que você, do seu computador, abra numa aba a trilha e na outra aba você possa abrir, importar dado, mexer e ver como isso é factível na sua realidade. E a terceira trilha era sobre segurança nas redes, e aí a gente aborda algumas dicas de segurança e problematiza um pouco a questão da privacidade, porque privacidade não é simplesmente... às vezes, quando questionado, as pessoas pensam... mas eu não tenho nada a temer. Não é a questão de ter nada a temer. A questão é que a sua privacidade ela não deve ser moeda de troca. Você tem que decidir como utilizá-la e como as pessoas estão utilizando seus dados. Um outro ponto que a gente trouxe também foi fazer eco para outras iniciativas que a gente admira muito, e essas duas são de Salvador, a Seja Extraordinária e a Ruptura Black, que é um dos projetos contemplados também pela Safer Lab. E eu falei e não disse o porquê a gente está fazendo isso. A gente tomou o caminho desse projeto porque nós quatro somos da área de tecnologia. E para a gente esses conceitos eram muito, muito acessíveis, era muito palpável aquilo, mas na imersão a gente viu que para as pessoas para as outras pessoas, para os outros grupos, passar esse conhecimento para eles poderia agregar para as iniciativas que ele estava tendo, e a gente resolveu então vestir essa camisa e tentar colocar esse conhecimento de forma mais acessível. E em nome de todo o grupo eu queria agradecer a vocês, agradecer mais uma vez a todos os envolvidos e dizer que a partir de hoje o site está disponível no endereço projetoeco.com.br. Muito obrigada. Muito obrigada, Lorena. Lançamento do site aqui em primeira mão para a gente. E a gente passa agora para Maria Andrade. Vamos ouvir a Maria saindo do Nordeste para o Norte agora. Chegamos. São quase 18 horas, então vou dar a primeira boa noite para vocês. E meu nome é Maria Moraes de Andrade, mas aqui na minha cidade, eu sou aqui de Manaus, as pessoas me conhecem como Maria do Rio. E é isso, eu sou uma sereia, eu acredito nisso e eu estou aqui para contar a minha história dessa forma. E eu faço parte do coletivo Cumbuca, né? A gente se considera um grupo de contadores de histórias e a gente se encontrou aqui na cidade como vários jovens que trabalhavam com comunicação e tinham várias coisas em comum. Todos nós, de alguma forma, estávamos envolvidos com a sociedade civil, projetos da sociedade civil. Então, os meninos trabalhavam na Defensoria Pública, as meninas trabalhavam na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. A gente já participava aqui de coletivos da cidade de Manaus que atuavam, o grupo de apoio a mulheres. Eu sou parte da Associação de Travestis e Transsexuais do Amazonas. Nós temos as mulheres que introduziram o Fórum de Juventude Negra, né, junto com o movimento negro aqui em Manaus, que fazem parte do nosso grupo também. E
A gente meio que estava aqui na cidade, toda vez que acontecem ações e atos na cidade, a gente está trabalhando com comunicação, ajudando a comunicar esse trabalho, e o Coletivo Cumbuca meio que somou essas nossas intenções. E o grande elo unidor disso foi esse projeto da CIFELEB, né? Esse laboratório de contranarrativas que a gente escreveu, a gente foi passando de fase, a gente fez um laboratório, a gente fez uma mentoria junto com um grupo de pessoas, né? Esse CIFELEB que aconteceu em 2018, a gente já tem aí 1 ano e meio de trajetória, e aí teve esse dia que a gente se reuniu com vários coletivos aqui do norte do país, fez uma grande fogueira, foi um momento de muito afeto, de muita troca, conhecer outros projetos, e aí a gente lançou aqui na cidade de Manaus a websérie Contos de Vida em Norte, que acompanha 3 artistas daqui da cidade de Manaus, que é a Uira Sodoma, a Caroline Keblin e a Catarina Eduarda. E esses 3 artistas, a gente se encantou muito com eles, né? Porque logo no início do projeto a gente encontrou a Caroline Keblin e aí logo no final do nosso laboratório a gente encontrou a Carol de novo, né? E a gente percebeu que com o tempo a gente sempre encontrava a Carol. No início a Carol estava aqui em Manaus, depois ela fez uma tour de 1 ano, passando pelas principais cidades negras do país, e depois ela voltou para a nossa cidade. Acontece que a Carol é uma viajante, ela não para aqui, mas desde a primeira vez que ela mostrou o primeiro trabalho, todo mundo ficou olhando para ela, olhando como ela ia se desenvolvendo, ela ia aprendendo com a arte dela, como ela, sendo uma mulher negra, utilizava a arte dela para vencer os discursos de ódio, contar a própria história. E isso se tornou muito interessante, acompanhar a vida dos artistas. Assim como os artistas dão essa atenção básica de saúde para a gente também cria esse espaço de atenção básica para o artista, né? De acompanhar a trajetória dele, perceber como a comunicação dele tem muito para falar sobre as nossas experiências. E a gente trouxe nessa websérie marcadores de diferença. Nós temos a Uira, que ela é uma drag queen, ela é uma pessoa trans, ela é uma pessoa indígena. Nós temos a Caroline Keblin, que ela é uma artista da Umbanda, né? Além de ser artista visual, é uma mulher negra, fala bastante do corpo feminino nas histórias dela. E a Catarina Eduarda, que é uma mulher da cultura hip hop, ela faz rimas. E a gente fez essa websérie nos conectando com esse grupo de pessoas aqui da cidade. A gente teve uma grande ajuda de 3 mulheres incríveis do nosso coletivo, que é a Maria, a Jéssica Dandara e a Cacá Pantoja, que elas são pessoas que têm grande influência aqui na cidade, e elas foram conectando vários artistas que já existem na vida real, eles foram compartilhando nas suas redes sociais, gerando engajamento para a nossa página no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Ela se chama Contos de Vida em Norte, e o @coletivo Cumbuca com 2 As. A gente acredita que a grande potência desse projeto aqui é que a gente pensava muito em espaços em que as pessoas ainda não tinham nos ouvido, em que a gente não tinha dialogado. Então, tem um programa aqui na cidade chamado Brasil Urgente, que ele é muito parecido com Cidade Alerta, né? Está trazendo vários casos de crimes que acontecem nas periferias da cidade, e por acaso a gente conseguiu se introduzir nesse lugar, e a gente acredita que isso é uma grande potência do projeto, porque a gente queria fazer isso, assim, falar com as pessoas que ainda não ouvem a gente, ou seja, fortalecer a nossa bolha, possibilitando que a gente fale mais sobre as nossas experiências, falar mais sobre ser LGBT aqui na cidade, falar mais sobre ser uma mulher negra, falar sobre os desafios, falar sobre as vitórias, falar como a minha arte me empodera, me coloca nos espaços, me dá vontade de ocupar, de aparecer, de me sentir dona desse espaço, desse território. Então a gente vai gravando os personagens em várias áreas da cidade. Eu gravo a Catarina lá do centro, então a partir daquele momento a Catarina e todo mundo que se identifica com a Catarina já pode andar no centro também. Então começar a construir espaços seguros através dessas imagens, né, da potência dessas imagens. E esses personagens, a gente tem tido um fluxo de acompanhar, como eu falei, as histórias deles com o tempo, e sempre ficar produzindo mais narrativas, né? Fortalecer essa bolha interna. Mas, para além disso, a gente também conseguiu ocupar esses outros espaços, como foi no caso da TV Bancha, da TV A Crítica, porque para a gente foi uma grande vitória a gente conseguir alcançar um espaço
que os nossos principais alvos, né, o nosso público-alvo estava assistindo, né? Para além disso, também a gente hoje recebeu um convite da Secretaria de Promoção e da Igualdade Racial para estar exibindo esses vídeos nas escolas públicas aqui de Manaus. A gente recebeu o convite do projeto Viva Melhor Sabendo Jovem, que trabalha com direitos sexuais e reprodutivos, para a gente estar exibindo também os nossos episódios junto com eles. E a gente recebeu um convite para exibir os episódios na Assembleia Legislativa, né? Na TV pública da Assembleia Legislativa. Então, a gente acredita que os espaços que nós já ocupávamos e também novos espaços foram alcançados através desse projeto, que possibilita que a gente cada vez mais engaje artistas aqui da cidade, exponha o trabalho deles e faça com que eles não desistam, porque a gente acredita, né, no trabalho de todos esses artistas. E tá lá visibilizando, tá dando, permitindo com que eles exponham a sua própria imagem, vençam ou aprendam com ela também. A gente acredita que a gente é um grande palco para que as pessoas estejam com a gente, somem com a gente. É isso, eu quero agradecer a toda a minha equipe que está aqui, né? E aí, galera? Eu muito obrigada pela apresentação, agradecer à CFLab, ao Google, agradecer à Unicef por todas as oportunidades, agradecer a todos os ouvintes. E é isso, falem com a gente, interajam com a gente, por favor. A gente veio aqui porque a gente quer fazer muitos contatos também. E é isso. Muito obrigada, Maria do Rio, cumbuca, furando bolhas e ocupando todos os espaços. Bom, a gente vai passar agora para a Janaína. A gente, infelizmente, vai ter que encerrar a mesa logo depois da fala dela, porque nessa mesma mesa acontece a abertura oficial do evento, com a presença de autoridades. Então, todas e todos já fiquem convidados para participar da próxima sessão. E a gente passa, então, para Janaína Oliveira. Oi, meu nome é Janaína, eu tenho 22 anos e eu estou aqui representando a coletiva Adérias, a convite da Safernet. Hoje a coletiva reúne 4 mulheres negras, comunicadoras, que se fortaleceram quando a gente decidiu participar do Saferlab. O racismo faz a gente duvidar sobre quem somos e o Saferlab nos ajudou a continuar caminhando com mais certeza, com certeza sobre quem somos, o que queremos fazer e aonde queremos chegar. Em 2018, eu participei de uma mesa parecida, nesse mesmo evento, sobre discursos de ódio e liberdade de expressão. Em 2018, eu falei especificamente sobre racismo e terminei minha participação falando para quem estava ouvindo, tentar ser a solução dos problemas que a gente encontra no mundo. E um ano depois, eu fico muito feliz de voltar aqui para o fórum e mostrar o resultado desse projeto que busca lutar contra o racismo na nossa sociedade através da educação, o viés que acreditamos ser o mais efetivo nesse momento. Então, apresento para vocês, em primeira mão, o Tela Preta, um guia com conteúdo em vídeo para abordar questões raciais em sala de aula. Mas por que vídeos? Porque em questão de segundos, youtubers alcançam milhares de jovens na internet, mas até que ponto esses jovens debatem temas realmente construtivos? Então, nesse guia, a gente busca ajudar os professores a aproveitar os melhores vídeos do YouTube, tendo como critério as diretrizes e os conteúdos previstos na Base Nacional Comum Curricular. Então, nós escolhemos as questões raciais por vários motivos. Mas o principal é o fato de que em 2019, agora em 2019, a gente completa 15 anos desde que a Lei 10.639, que instituiu o ensino da história e cultura brasileira no ensino médio fundamental de escolas públicas e privadas. Mas não é nosso objetivo falar sobre o que diz a lei e os motivos pelos quais ela nunca foi, de fato, aplicada ou efetivada. Nossa meta é falar sobre como podemos, enquanto sociedade, nos sensibilizar com as questões que estão escondidas por trás dessa legislação. Então, quem atua numa instituição de ensino conhece bem a realidade da maioria das crianças e adolescentes do país e sabe dos problemas que esses jovens estão sendo submetidos e entende que a educação é o único caminho para a transformação dessa realidade.
E quando se trata de questões sociais, nos livros escolares, a referência à população negra está nas páginas sobre a escravidão. Pouco ou nada se fala sobre a contribuição da comunidade negra enquanto protagonista na construção do Brasil. Então, a gente espera que esse guia sirva para ajudar a encontrar novos caminhos na hora de abordar esse tema. E aí, eu queria mostrar para vocês um pouco sobre ele por dentro. Tem a capa, a gente tem uma carta ao professor, a gente tem uma apresentação sobre o que é o guia, um sumário, a gente tem blocos, e nesses blocos a gente buscou condensar alguns assuntos afins, mas cada vídeo é baseado em algum tipo de critério da BNCC. Aí, pode passar. E aí, ao clicar em um desses vídeos, a pessoa que acessar o guia vai conseguir acessar a playlists que a gente colocou ainda mais conteúdo. Então, inicialmente, existem os conteúdos que estão selecionados, que têm mais destaque no guia, mas no nosso YouTube, na nossa playlist, os vídeos continuam sendo atualizados. Então, acaba sendo uma fonte de conteúdo para esses professores. Aí, deixa eu passar. Aí, esse também é outra parte. A gente separou, a gente faz 2 propostas de atividades. A primeira proposta de atividade, a gente separou cartas, aí do lado tem cartas, a gente criou cartas para que sejam utilizadas em salas de aula. E a gente também tem uma segunda proposta de atividade, que é os próprios estudantes responderem a seguinte pergunta em vídeo. Quais pessoas negras te inspiram a construir um mundo melhor para todos e por quê? E a gente pede para essa pessoa publicar, para esse professor aplicar essa atividade em sala de aula, ou esse pai, porque vai ser um guia disponível também online para download gratuito, e utilizar a nossa hashtag, que é Tela Preta. Aí nesse guia também temos um glossário sobre os principais conceitos e os assuntos mais importantes que o professor precisa ter uma base para saber explicá-lo. E essas somos nós. E aí eu quis trazer... o áudio está funcionando? Alguém pode dizer? Eu quis trazer um pouco da opinião das minhas colegas, da fala delas. Eu vou colocar aqui, Caroline, falando bem rapidinho para a gente. Para o trabalho de redação do Tela Preta, eu e a Janaína pesquisamos primeiramente a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Depois que a gente entendeu quais são os assuntos ensinados nas escolas, áreas importantes, a gente foi procurar vídeos no YouTube de youtubers negros que pudessem nos ajudar a contar a história da cultura afro-brasileira e dos heróis negros. Depois a gente dividiu esses vídeos em playlists, 4 grandes playlists, grandes blocos, em que a gente poderia colocar na curadoria de uma forma bastante dinâmica, com vídeos que tenham uma linguagem mais fácil, realmente voltada para os jovens. Aí pode agora ser a Narelli. Então, o Tela Preta ele vai ter 2 lançamentos. Um lançamento no dia 20 de novembro, na Assembleia Legislativa de Goiás, com o Poder Público, Secretaria de Educação do Estado, Secretaria de Políticas pela Igualdade Racial do Estado também, e deputados, com um grupo de coordenadores de escolas da rede privada, da rede municipal e estadual de ensino, para que a gente consiga acessar o nosso público, que são os professores, né? Pode ir para o próximo. Nesse dia a gente vai ter uma palestra, vai ter explicação do que é o projeto, dessa iniciativa, de como ela pode ser trabalhada dentro da sala de aula, e na sequência a gente vai fazer um ato simbólico de lançamento. No dia depois, acho que talvez alguns dias depois, a gente ainda não definiu a data, nós faremos uma atividade. Isso. Agora a Ana, nossa ilustradora. No guia, a gente usou elementos afrofuturistas por meio de colagens e elementos que
combinassem com cada tema proposto para ser abordado em sala de aula. Então, todo o material é pensado de maneira que facilitaria a leitura e não deixasse o guia uma leitura tediosa. Então, os elementos são para complementar, para ajudar e facilitar na leitura e deixar mais agradável. Aí eu queria finalizar, então, só retomando algumas questões que a gente falou. Nossos principais objetivos são incentivar a efetivação da Lei 10.639, também apresentar esse universo dos youtubers nas escolas, para os professores, e também fazer um diálogo maior sobre o que esses jovens estão consumindo e o que os professores podem trazer de mais interativo para a sala de aula, para discutir assuntos realmente relevantes, e não só na aula de história, não só na aula de português, mas em várias outras aulas, porque, por exemplo, o protagonismo das pessoas negras na história do nosso país também está na química, está na física, está nas exatas, está na biológica. E aí, rapidamente, para concluir, a gente também quer gerar reflexões e trocar ideias em diferentes disciplinas. Aí a gente faz a proposta das atividades, facilitar essa integração do que as escolas estão precisando e o que os produtores de conteúdo da internet estão produzindo, e valorizar e promover o protagonismo da juventude negra sobre a história e cultura afro-brasileira da nossa própria comunidade, do nosso país. São duas formas que a gente está disponibilizando o guia. Um lançamento oficial, com apoio do Estado, porque a gente vai fazer a impressão desse guia. A gente conseguiu que a Assembleia Legislativa de Goiás imprimisse esse guia para a gente distribuir nas escolas do Estado, que é uma conquista muito grande, é um reconhecimento de todo o trabalho do Safer Lab, do nosso trabalho do Coletiva. E a gente acredita que assim a gente possa alcançar esse público e tentar, pelo menos, para que assim a gente possa auxiliar de alguma forma esses professores. Acho que é isso. Professora Janaína, um plano de aula belíssimo. Com as palavras da Janaína, a gente encerra essa mesa. Eu queria agradecer muito e espero que todo mundo saia daqui inspirado por algumas palavras-chave que mostram a potência desses projetos, né? As pessoas apresentaram assim, como a escola é um espaço privilegiado para discutir esse tema, a importância do afeto, da troca, da força do coletivo, a ocupação de espaços, né, furando bolhas, saindo dos nichos e ocupando espaços de diálogo novos, a importância de aprender sobre os algoritmos, né, sobre toda a parte técnica que fica invisível para quem não lida com tecnologia, e desmistificar isso, né, para mostrar que é possível fazer a tecnologia de forma mais colaborativa. E é isso, e o impacto na vida dos jovens. Então, e além disso, para finalizar, a importância do resgate da história e das vozes de luta que a gente, às vezes, se esquece, né, por não estar registrado, por não estar visibilizado. Então, agradeço muito ao convite para mediar essa mesa, foi um prazer estar com vocês, agradeço a presença de cada um, cada uma. Obrigada, mesa. Finalizamos. Obrigada.